Primeiramente, agradecer muito ao convite, a todo o pessoal da Divisão de Atenção à Saúde, pessoal do Serviço Social e também da Divisão de Capacitação pelo convite de estar aqui com vocês. É uma grande honra para mim estar na presença de pessoas que tanto respeito, admiro e que são tão importantes na nossa querida universidade. Então, realmente, para mim, é um momento de muita felicidade poder estar aqui e discutir sobre um dos meus tópicos de trabalho com vocês nesse momento. E um período tão complicado que a gente vive no mundo, na universidade, nas organizações de maneira geral, em decorrência das mudanças que foram necessárias em função da pandemia. Como a grande maior parte das pessoas não me conhecem, para a gente começar a falar, eu vi o formato um pouco de outras atividades que vocês já realizaram aqui na Escola de Gestores, então fiz um primeiro slide para brevemente me apresentar. Eu sou professor do departamento de psicologia, eu sou relativamente novo aqui na universidade, trabalho desde 2015 na UFSC, e eu trabalho com alguns fenômenos diferentes, muito relacionados ao campo da educação e do ensino superior e da área das organizações. Então, meu foco de trabalho hoje está muito centrado no ensino de ciência, no campo da educação científica, em especial para profissionais de nível superior, e também no campo das organizações, em especial na parte de formação gerencial. Dentro das atividades que eu trabalho hoje na universidade, aquilo que é meu grande xodó, meu carro-chefe, é um programa de extensão chamado Operanda, que trata-se de uma plataforma de educação científica aqui na UFSC, na qual a gente tem trabalhado com o desenvolvimento de um método todo orientado em evidências científicas para ensinar educação científica de forma online. Isso começou já desde 2016. Nós já temos dados bastante interessantes mostrando que nossa plataforma é muito efetiva para ensinar, para educar na modalidade online. Nós temos uma plataforma que as pessoas gostam muito de estudar nela, com 98% de satisfação nela, e temos um dado que é bastante intrigante para pesquisadores que têm nos acompanhado nesse projeto, que nós, em relação a qualquer outra plataforma de ensino online hoje, como Coursera, edX, nós conseguimos ter um percentual de concluintes dos cursos muito superior a qualquer outra plataforma. É muito difícil cursos online terminarem com mais de 10% dos ingressantes se concluírem os cursos, ainda mais cursos de longa duração, e a nossa plataforma, quase metade dos estudantes que entram concluem seus cursos. Então a gente está com resultados bastante interessantes que a gente espera que nos próximos anos isso faça muito barulho fora da universidade, que as pessoas conheçam o tipo de trabalho que a gente tem desenvolvido para a educação científica. Então hoje eu caminho muito, talvez mais até para esse campo de educação científica na modalidade online, mas o background que eu trago de formação, ele versa muito sobre formação de gestores, também, em especial, formação de gestores universitários. É o que eu mais tenho trabalhado ao longo dos últimos anos. E, especificamente para essa conversa que nós teremos aqui hoje, essa conversa já parte de um trabalho que foi desenvolvido aqui na UFSC também, na qual eu conduzi com o apoio de uma estudante de doutorado, que agora já é uma grande doutora atuando no mercado de trabalho, que foi um programa que a gente desenvolveu pela UFSC, por meio de um termo de execução descentralizada junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, que foi o desenvolvimento do Programa de Formação Gerencial do TRE do Espírito Santo. Nesse programa que nós desenvolvemos pela UFSC lá, o início dele foi em 2017, que foi quando eu fui para lá para ajudar na construção desse programa. Nós criamos um programa inicial dessa formação que envolvia 30 horas de atividade, 16 presencial, 14 online, mais 20 horas de supervisão para as pessoas posterior ao treinamento. E esse programa foi muito bem avaliado. Ao final da apresentação, eu vou inclusive mostrar para vocês os dados do que foi possível fazer com o que a gente ensinou por lá, e a partir dele se deu continuidade nesse programa, ele continua existindo até hoje, em especial pelo trabalho que foi levado pela psicóloga Karina Sharpnel, que participou desse programa desde o início lá conosco, que é uma servidora do TRE. Ela se empolgou com o programa que a gente desenvolveu, ela foi fazer um mestrado em gestão pública na Universidade Federal do Espírito Santo, dando continuidade ao programa que a gente começou a desenvolver. Então, esse programa continua hoje no TRE, em especial como decorrência, o desdobramento agora do trabalho da Karina, a quem, inclusive, tive o prazer de co-orientar o trabalho que ela desenvolveu.
Então, eu estou apresentando isso para indicar que essa conversa que a gente vai ter é uma síntese em 1 hora, basicamente, de fala, dessas 30 horas de formação que a gente trabalhou lá no Espírito Santo. Então, o que a gente não vai fazer? Nós não faremos os exercícios, as atividades de analisar as situações reais do cotidiano de cada um, aí por diante, mas a gente vai tentar examinar os aspectos mais gerais que versam sobre aquilo que a gente chama de gestão de desempenho, que infelizmente em muitas organizações, não é um problema das universidades, parece que tem a ver só com aquela ideia de fazer uma avaliação anual, semestral dos servidores, dos trabalhadores, como se pudéssemos reduzir a ideia de gerir o comportamento humano no trabalho a um evento que é anual. Né? A gente vai falar de uma coisa que é processual, algo que ocorre todos os dias nas nossas interações com as pessoas com as quais nós trabalhamos. E como fazer isso de uma maneira, de fato, a potencializar o desempenho humano no trabalho, a incentivar as pessoas a darem o melhor de si para concretizar a missão da própria instituição na sociedade. Então, a gente vai discutir um pouquinho essa relação entre o gestor e sua equipe, de maneira a tentar justamente promover desempenho numa lógica processual, e não de um momento de verificação anual sobre aquilo que as pessoas estão fazendo. Tudo bem? Bom, vamos lá. Ponto de partida, vamos tornar claro qual é o nosso objetivo aqui hoje nessa conversa. Ao final do nosso encontro, então até a hora do nosso almoço, é entender esse conceito de desempenho humano no trabalho, e a gente vai apresentar uma definição que às vezes contraria alguns textos mais clássicos ou antigos que versam sobre desempenho humano no trabalho. Vamos examinar um pouquinho as principais variáveis que afetam o desempenho das pessoas no seu dia a dia, na sua rotina. Vamos avaliar um pouco as implicações da pandemia sobre o desempenho. Então, como é que a pandemia afetou, em que variáveis ou em que aspectos do desempenho a pandemia mais atingiu as forças de trabalho de maneira geral, especificamente na universidade. Avaliar nosso papel como gestores em relação ao desempenho das pessoas com as quais nós trabalhamos e caracterizar um procedimento específico para analisar problemas de desempenho. Então, eu vou mostrar para vocês um instrumento que é um checklist. É uma lista de verificação que, diante de um problema de desempenho, quando eu preciso tentar entender, mas por que raios isso está acontecendo? Há um checklist, um instrumento já construído na área da psicologia, que ajuda o gestor a, respondendo pequenos itens, tentar entender por que esse problema acontece e o que pode ser feito em relação a ele. E esse instrumento, ele possibilita uma mudança bastante importante, que é tirar a responsabilização dos problemas unicamente do indivíduo, do sujeito, e colocar a responsabilidade em especial no sistema todo que afeta o desempenho humano no trabalho. A gente vai examinar um pouquinho essa ideia de que, em geral, as pessoas querem fazer um bom trabalho. Né? A maior parte dos trabalhadores querem fazer as coisas acontecerem. Mas, muitas vezes, um sistema de trabalho no qual algum aspecto é deficiente impede ou dificulta que as pessoas possam fazer tudo aquilo que elas poderiam fazer. A gente vai tentar entender um pouco as bases de funcionamento dessa lógica de gestão de desempenho, que é uma forma, inclusive, de tornar o trabalho, as relações no trabalho mais humanas e respeitosas entre gestores e servidores. Tudo bem, gente? Eu espero que, em termos de objetivos dessa conversa, isso atenda um pouco as necessidades que foram caracterizadas lá no início, que poderiam ser úteis nesse momento ou nessa continuidade, né, de trabalho ainda na modalidade remota. Para a gente começar um ponto de partida, então, para falar de comportamento humano no trabalho, de desempenho no trabalho, eu sempre gosto de botar em contexto a ideia de que a gente trabalha numa organização e, como tal, estamos falando de uma instância que faz parte da sociedade, que está inserida num dado contexto e que produz resultados para e na sociedade. Né? Trocando isso em palavras mais específicas, eu estou falando que a gente lida com demandas e necessidades da sociedade, lidamos com certos aspectos da legislação sobre o que fazemos aqui dentro, a nossa força de trabalho em termos de docentes e servidores de maneira geral, os investimentos que vêm ou que deixam de vir até a instituição, os insumos para poder trabalhar, as tecnologias envolvidas e aí por diante. E como produto para a sociedade, nós entregamos algo que atende a uma parcela da sociedade. No caso da universidade, estamos falando de uma organização que deveria, em especial, atender
grande parte da sociedade, se não ela de uma maneira plena, não é? Nossos produtos ou serviços, eles visam atender a toda a nação, né? Ou até a humanidade de uma maneira geral, e não uma pequena parcela dessa sociedade. Então, nosso produto, ele atende muita gente. E, além disso, nosso trabalho também tem outras decorrências no campo econômico, social, ambiental, político e por diante. Professor Helder, desculpe interromper. Você Oi, está Karina. compartilhando a sua tela? Desculpem, gente. Não tem problema, porque não está aparecendo para a gente aqui no começo. Eu achei que estava só fazendo uma fala, por isso que eu não interrompi antes. Aí agora eu vi que começou a caminhar. Eu disse, eu acho que ele esqueceu. Eu esqueci completamente, gente. Não Obrigado. tem problema, desculpa te interromper. Estou aqui todo animado olhando para os meus slides e vocês não estão tendo acesso a isso? Não, mas eu pensei que fazia parte da apresentação. Agora deu certo. Então, agora está sendo visualizado? Sim, deu certo. Desculpe por isso, gente. Enfim, então a ideia de uma organização, né, nessa interação com a sociedade, ela implica a gente entender que lidamos com insumos e recursos humanos, materiais, financeiros, tecnológicos e por diante, e produzimos algo para a sociedade. E esse processo de transformação de uma coisa na outra depende necessariamente de um sistema de interação entre o comportamento de muita gente. Então, a gente não produz os resultados últimos da universidade, a concretização da nossa missão, se professores, servidores, todos nós não fizermos nosso trabalho aqui dentro. E é por isso, então, que é tão importante numa formação gerencial a gente discutir e entender comportamento humano. Né? Não adianta a gente só definir estratégia, alinhar processos, dizer que tarefas têm que ser feitas, se a gente não entender alguns princípios gerais que regem comportamento humano no trabalho. Porque a gente depende do comportamento e, de fato, desse envolvimento dos trabalhadores, nossa força de trabalho, para a concretização da nossa missão última na sociedade. Né? Se a gente não fizer o que precisa ser feito, a gente não vai dar conta de fazer aquilo que é esperado de nós enquanto organização, enquanto instituição na sociedade. E aí vem uma pergunta central para a gente, que é algo que muitas vezes nas formações em outras áreas pouco se discute, e quando a gente se torna gestor em algum contexto, muitas vezes a gente nem passou por essa discussão de entender o que é comportamento, do que a gente está falando. Para a psicologia, comportamento não é aquilo que tipicamente a gente fala no senso comum. Então, por exemplo, coloquei aqui uma representação de um aperto de mão. Apertar a mão para um psicólogo não é um comportamento, é uma ação. E por que eu estou chamando isso de uma ação e não de um comportamento? Porque um aperto de mão, em um contexto, quando, por exemplo, eu encontro a Karina em algum lugar e a cumprimento, duas pessoas se conhecem, se cumprimentam, isso pode ser um comportamento chamado cumprimentar. Mas num outro contexto, no qual, por exemplo, em período eleitoral eu faço isso a esmo pelos bairros de Florianópolis, esse aperto de mão tem uma função que é pedir voto. Em outro contexto, no qual eu aperto com um pouco mais de força a mão de alguém, eu posso estar intimidando alguém. Em outro contexto, no qual eu não largo a mão da minha colega, por exemplo, eu posso estar assediando alguém. O que eu estou querendo destacar? Que um aperto de mão, a depender do contexto e do que ele produz sobre as pessoas envolvidas, pode ser um ato envolvido em comportamentos muito distintos. Então, apertar a mão pode ser cumprimentar, pedir voto, assediar, intimidar, ou, no nosso caso aqui agora, eu estou usando ele como exemplificar um conceito. Tudo bem? Então, comportamento para o psicólogo não é sinônimo daquilo que as pessoas fazem. Comportamento para nós é a relação entre o que a gente faz em um certo contexto e que produz certos efeitos sobre as pessoas. Esta relação, para nós, é aquilo que é objeto de exame. E quando a gente vai falar de desempenho humano no trabalho, é muito importante fazer essa distinção. Porque alguém fazer ou não fazer algo não é isso que é nuclear para entender o desempenho. Mas eu preciso entender os aspectos que constituem esta relação que a pessoa estabelece. Ou seja, analisar um desempenho é sempre algo um pouco mais complexo do que simplesmente falar do que eu vi diretamente. Alguém não fez algo. Então ele é preguiçoso. Será que dá para rotular pessoas meramente com base no que você viu acontecer?
Ou você precisaria tentar entender melhor esse sistema de interação que as pessoas estabelecem para poder compreender o mundo à nossa volta, né? Vamos exemplificar isso. Eu gosto de fazer uma brincadeira que é pedir para vocês me dizerem se isso é normal ou é patológico, se é um problema ou se está tudo certo. Primeiro exemplo, bater com força repetidamente na cabeça de um colega. Vocês acham que isso é normal ou é patológico? Né? Se você achar que é normal, é meio estranho, não é isso? Mas e se a gente estiver num treino de boxe, gente? Tudo bem? Então veja, bater na cabeça de alguém, inclusive um comportamento caricato como esse, em alguns contextos, é justificável e faz parte da rotina. Então, dizer que está certo ou errado, que é bom ou ruim, não é uma questão de só discutir o ato, mas é discutir a relação que isso estabelece no contexto em que ocorre. Então, entender um desempenho precisaria olhar para esse contexto. Um segundo exemplo, para a gente brincar um pouco com esse normal patológico, gritar no ambiente de trabalho. É normal ou patológico? É certo ou é errado? Talvez se você descobriu nesse momento que você ganhou na Mega Sena acumulada, na Mega da virada, de fim de ano, aquela coisa toda, ninguém vai dizer que se você está louco ou pensa mal de você pelo seu grito de felicidade. Ou, por exemplo, se você acabou de descobrir que vai se tornar pai ou mãe. Inclusive, as pessoas vão achar uma coisa bonita da emoção que você está extravasando naquele momento. Então, não é porque você gritou ou porque você fez algo que isso é bom ou ruim. Se você não entender a relação que esse ato, que esta ação estabelece em um dado contexto, é impossível a gente entender o desempenho humano de quem quer que seja. A gente nunca vai entender desempenho se a gente não botar as coisas em contexto. Tudo bem? Então, o primeiro aspecto importante é isso. Os aspectos contextuais, eles são tão importantes quanto aquilo que as pessoas fazem. Se eu não entendo o contexto, eu não entendo o comportamento. Tudo bem? Não dá para entender porque alguém vai fazer uma caminhada a esmo, no meio de uma floresta, trilha para a Lagoinha do Leste, eu posso olhar para aquilo e dizer, está fugindo das suas atividades rotineiras. Ou posso dizer, está buscando mais conexão com a natureza. A gente não sabe só de olhar a pessoa caminhando. A interpretação ou a explicação de qualquer ato depende desse olhar para o contexto, que é o que acontecia quando a pessoa faz algo e o que passa a acontecer depois. Um caminhante que começa a relatar que se sente melhor porque fez uma atividade física, respirou um ar puro e por diante, você não vai poder dizer que ele está fugindo da realidade. Ele está buscando sua conexão com a natureza ou qualquer outra coisa lá, ok? Então, em síntese, falar de desempenho é falar de um tipo específico de relação que nós estabelecemos com o mundo à nossa volta por meio de nossas ações. Eu nunca vou olhar para uma ação de maneira isolada. Não é possível querer entender comportamento ou desempenho olhando só para aquilo que as pessoas fazem. Eu sempre preciso colocar as coisas em contexto. Vamos pegar um exemplo bem prático do dia a dia, né? Frases que às vezes a gente vê gestores em uma organização falarem, né? Atribuir um rótulo para a pessoa do tipo, fulana não é comprometida com o trabalho. Quando você às vezes pergunta, por que você está me dizendo isso? O que de fato você observou que te faz supor que a pessoa não tem comprometimento com o trabalho? E às vezes vem histórias do tipo, olha, era o horário de início da reunião, na casa da servidora a internet estava instável, naquele contexto ela não conseguiu registrar direito as falas dos participantes de uma reunião, e isso produziu problemas na documentação disso na ata, teve retrabalho depois das pessoas quererem corrigir a ata, atrasou na tomada de decisão porque demorou para isso ser publicado e coisas do tipo. Agora veja, num exemplo como esse, faz sentido você atribuir a falta de comprometimento à pessoa num contexto no qual a pessoa tinha um recurso deficitário, que era a dificuldade de conexão? Tudo bem? Então, muitas vezes, quando eu enxergo as variáveis contextuais relacionadas a uma ação humana, eu consigo entender que não é um problema da pessoa, da cabeça dela, da intenção dela, coisas do tipo, mas muitas vezes são variáveis circunstanciais que dificultam a realização de uma dada atividade. E isso é fundamental para a gente tentar entender desempenho humano, porque o dado que a gente tem é que a imensa maior parte dos problemas de desempenho
não se referem a problemas por mau caratismo, intenções ruins das pessoas, nada disso. Mas muitas vezes é pela falta de elementos contextuais que promovam de maneira adequada um bom desempenho no trabalho. Nesse sentido, o trabalho para um gestor é muito menos tentar mudar a cabeça da pessoa e mais mudar suas condições de trabalho. Né? Oferecer treinamento, viabilizar recursos adequados para trabalhar, incentivar, tornar claro o produto daquilo que é esperado por ela e coisas desse tipo. Tudo bem? Nesse sentido, quando eu falo de comportamento humano, eu estou falando assim, de um fenômeno muito complexo, tem muitas variáveis para entender qualquer ação humana no mundo. Quando a gente vai para o contexto do trabalho e fala de desempenho, o que geralmente a gente faz? A gente seleciona alguns aspectos do comportamento humano, aqueles que são considerados mais relevantes em um dado contexto, e chama essas propriedades de desempenho. Ou seja, eu pego algumas características do que a pessoa faz ou do produto da ação da pessoa e fala que isso é o desempenho dessa pessoa. Né? Vamos olhar isso em termos práticos. Quando eu falo do desempenho de um aluno, por exemplo, muitas vezes do que a gente está falando? É da nota que ele tira numa disciplina? Os alunos estão indo bem, o fulaninho está indo muito bem na minha disciplina. Eu posso estar falando da nota que ele tira na atividade, que é um produto do comportamento, né? Um resultado que ele chega. Mas eu também poderia estar falando do esforço que ele apresenta para a coisa. Olha, o fulaninho está estudando muito, ele está se dedicando às atividades, ele está fazendo tudo aquilo que eu solicito. Ou seja, às vezes eu pego ou um produto de um comportamento, ou uma característica de como a pessoa faz a coisa, e nomeio esses aspectos como desempenho. Então, falar de desempenho do aluno poderia ser falar ou do produto, ou de uma característica de como ele faz a coisa, ou inclusive dessas duas coisas juntas. Tudo bem? Então, eu seleciono alguns aspectos. O que eu estou querendo destacar? Eu não estou falando de todo o comportamento do estudante, mas daquelas propriedades que, do ponto de vista, talvez, de um professor, num certo contexto, ele considerou relevante para falar do bom desempenho de um estudante. No caso de um professor, eu poderia também avaliar a atuação dos egressos depois de formado, o quanto eles conseguem produzir transformação social significativa na vida em sociedade depois de formado. Eu poderia olhar para o quanto eles gostaram do curso que ele realizou, das aulas que ele fez com aquele professor, que são aspectos relacionados ao produto do comportamento do professor, né? Ou poderia olhar para características de como o professor faz, por exemplo, sua assiduidade, pontualidade nas aulas e coisas do tipo. Tudo bem? Então eu posso tanto falar da maneira de fazer, quanto dos produtos e dos resultados. E na vida real, na vida prática, a gente acaba sempre, quando fala de desempenho, selecionando algumas particularidades para se referir ao desempenho de alguém. Na vida real, na vida prática, muitas vezes se prioriza como critérios para falar de desempenho a ideia dos produtos de comportamento, de ver o resultado que fica depois que a pessoa fez algo. Por que a gente faz isso? Porque falar de resultado de um comportamento geralmente é mais fácil da gente falar de algo que é mensurável. Né? Eu tenho um produto lá que eu consigo avaliar se a pessoa atendeu a especificação, não atendeu, fez a quantidade requerida, não fez a quantidade requerida e coisas do tipo. Então é mais fácil medir desempenho por produtos de comportamento. Né? Isso viabiliza muitas vezes criar instrumentos de medida. Se pararem para pensar numa indústria, por exemplo, quando tem uma máquina que mede a quantidade de itens produzidos de algo, essa é uma forma, por exemplo, de medir desempenho. Então, eu vejo se a pessoa está tendo a produtividade adequada em relação ao que é estimado. Eu não vejo como a pessoa faz, eu olho o produto desse comportamento. Tudo bem? E muitos sistemas ou softwares de gestão de desempenho hoje que são comercializados e vendidos para as organizações, eles basicamente medem isso. Resultados que as pessoas produzem. Então, eu estabeleço as medidas de resultado e avalio isso das pessoas. Agora, isso tem alguns problemas para a gente. Nem sempre fins justificam os meios. Né? Vamos pegar já vou dar mais exemplos, mas vamos pegar como exemplo, né? Estamos agora em período de avaliação pela CAPES, então todo mundo preocupado com a produção científica, para os programas de pós-graduação serem bem avaliados ou coisa do tipo, mas justifica a gente publicar artigos ou livros em editoras predatórias? Né? Justifica publicar qualquer coisa de qualquer jeito só para conseguir uma boa pontuação? Então, nem sempre vale a pena tentar atingir um fim, porque
às vezes isso inclusive incentiva comportamentos ditos ilegais. E para muitas coisas, a forma de se fazer algo é tão ou mais importante do que o próprio resultado produzido. Para mim, o exemplo mais clássico disso foi numa empresa que eu trabalhei antes de me tornar professor universitário, que era uma fábrica de explosivos. O nosso problema central lá não era a quantidade de explosivo que um trabalhador fabrica, mas é o jeito de fazer, porque dependendo como você faz, pode criar um acidente de trabalho terrível. Então, para nós, lá, todo o sistema de gerenciamento era sobre como se faz, e não o quanto se faz. Tudo bem? Então, às vezes, focar muito em produtos cria problemas lascados para a gente. Né? Alguns exemplos de problemas de sistema que só focam em resultados, do tipo fraudes para atingir metas. E tenho acompanhado aqui no Brasil algumas revistas predatórias e coisas do tipo, e é assustadora a quantidade de publicações que a cada mês se faz em revistas em que as pessoas pagam para publicar, numa revista que não tem revisão por pares, coisas do tipo, que pagou, publicou. É assustador ver que isso tem acontecido nas instituições de ensino superior pelo Brasil. Outra coisa, às vezes alguns sistemas têm métricas muito inadequadas do tipo quantidade de publicações ou quantidade de projetos que a pessoa fez. Será que essa é uma boa medida para avaliar, por exemplo, o quanto professores universitários têm produzido mudança social relevante ou avanço no conhecimento científico disponível? Outra coisa, às vezes se faz alguns tipos de atividades de uma maneira que, ao final, ninguém mais quer trabalhar naquela equipe ou naquele grupo de trabalho, porque foi tão aversivo, tão lesivo para a gente trabalhar daquela forma, que eu nunca mais quero fazer parte disso. Então, às vezes, esse tipo de trabalho que só é orientado pelo resultado a ser produzido, sem olhar para o meio ou para as condições em que esses resultados são produzidos, isso cria problemas danados. E, para mim, o exemplo mais emblemático sobre isso em gestão de desempenho é em relação à crise financeira de 2008, que vocês devem lembrar, na época em que os Estados Unidos Estados Unidos e o mundo entrou numa crise bastante grande, e que um dos principais aspectos dessa crise era aquela ideia de crédito ninja, ou de crédito fácil. Ou seja, os bancos estavam liberando crédito para pessoas que não teriam condições de pagar os financiamentos. E isso criou uma crise danada, e o que chocou o mundo foi quando o Lehman Brothers, que era um grande banco nos Estados Unidos, decretou falência, o governo americano entrou com muito dinheiro para salvar esse banco, e um mês depois, os gestores desse banco ganharam bonificações milionárias pelo bom desempenho da organização. Ou seja, o banco quebrou e as pessoas estavam ganhando bonificações milionárias. E basicamente porque o critério para fazer a atribuição da remuneração variável era atrelada a indicadores de desempenho que nada versavam sobre a saúde da própria organização. Eles davam a bonificação em decorrência da quantidade de crédito cedido e não por aquilo que, de fato, o banco conseguia fazer na sua sustentação financeira. Quebra o banco e as pessoas continuam ganhando bonificação por um bom desempenho, né? Então, para mim, isso é bastante emblemático de um sistema ruim de desempenho, quando a gente só olha para resultado a despeito de outras variáveis que têm relação com isso. Nesse momento, alguns poderiam pensar, então vamos parar de focar no produto e falar sobre como fazer, as características do comportamento que produz um bom desempenho. Mas isso, muitas vezes, leva a outros problemas, do tipo fazer algo de um jeito muito legal, mas que não produz o resultado esperado por aquela organização. Do tipo, as pessoas fazem de um jeito a produzir boas condições de trabalho, estamos felizes trabalhando, mas a gente não faz transformação social relevante para a sociedade. No caso da universidade, seria criar um contexto em que todo mundo ama o seu trabalho, todo mundo adora o que está fazendo, mas não se produz conhecimento ou não se dissemina conhecimento. Se a gente não chegar nesse produto final, que é a produção e disseminação de conhecimento, a gente não está concretizando a missão da UFSC na sociedade. Isso seria um problema para nós também. E isso muitas vezes leva à criação de critérios de desempenho também irrelevantes. Então, o problema não é nem só olhar para produtos, nem se olhar para características do desempenho, mas é a gente parar e, de fato, avaliar quais são os aspectos mais importantes em cada contexto, para cada tipo de trabalho, que poderiam nos orientar a fazer uma boa gestão de desempenho. Então, nesse sentido, a nossa busca sempre é por buscar resultados consistentes por meio de ações e comportamentos consistentes. Esse é o grande desafio a quem trabalha com gestão de desempenho. Sintetizando um pouco
essa breve fala até esse momento. Eu espero não gastar muito tempo ainda falando para a gente poder começar a conversar e debater, mas a ideia é, quando a gente fala em desempenho, eu estou falando em alguns aspectos selecionados como relevantes da relação entre o que as pessoas fazem com o contexto no qual elas fazem e os resultados que elas produzem. Tá? Então, falar de desempenho é falar da especificação das variáveis importantes para o trabalho de alguém. E falar de gestão de desempenho é falar de como nós, no papel gerencial, podemos incentivar ou trazer à tona o melhor das pessoas para que elas apresentem esse tipo de desempenho. Tá? Então, gerir desempenho, em última instância, é conseguir maximizar aquilo que as pessoas fazem em termos de produção de benefício à organização e à sociedade, olhando para os aspectos que de fato fazem importância. Como é que a gente faz isso em termos de gestão de desempenho? Olhando para essa relação do contexto que as pessoas fazem e resultados produzidos, em geral tem alguns conjuntos de comportamentos esperados de um gestor. E eu estou falando basicamente do quê? Valorizar bons desempenhos. Em especial no serviço público, existe um certo entendimento na cultura do serviço público bastante inadequado, que é as pessoas têm que fazer as coisas que têm que fazer e não fazem mais que sua obrigação. E se deixa de valorizar quando as pessoas fazem as coisas certas, as coisas boas. E o problema é que, do ponto de vista do comportamento humano, quando você faz coisas que não são valorizadas, a gente tende a não continuar fazendo esse tipo de atividade. Ou seja, quando a gente é incentivado, valorizado pelas coisas boas que a gente faz, isso nos mantém fazendo as coisas de maneira adequada. Então, valorizar um bom desempenho no trabalho é parte fundamental de um trabalhador, de um gestor em relação à sua equipe. Outra coisa fundamental é orientar as pessoas para a ação. Muitas vezes as pessoas não têm tanta clareza sobre o que precisa ser feito. Então, tornar claro o que precisa ser feito, viabilizar treinamento, condições de trabalho, indicar o momento oportuno de uma atividade, coisas do tipo, é parte importante do trabalho de um gestor de desempenho. Outra coisa, gestores, geralmente, têm acesso ao entendimento sobre as estratégias da organização, né? O plano de desenvolvimento institucional. O gestor conhece. Muitas vezes sua equipe nunca nem viu o documento, nunca nem discutiu, participou dessas discussões. Então, muitas vezes é trabalho do gestor olhar para aquilo que é descrito como estratégia da organização e tentar transformar isso em comportamento humano, ou seja, o que a gente tem que fazer para produzir esse resultado último. Essa transformação é um papel muito gerencial, de olhar para a estratégia e desdobrar isso em processos, táticas, operações e o que é esperado das pessoas. Cabe também ao gestor olhar para os desempenhos ditos inadequados e ajudar a pessoa a aperfeiçoar aquilo que ela faz, criar condições para o bom desempenho. Daqui a pouco a gente vai focar muito nesse aspecto, que é lidar com problemas de desempenho. E por fim, tem um conjunto de comportamentos muito importante para o gestor, que é a maneira como a gente faz tudo isso. Ou seja, o modo de valorizar tem que ser uma valorização. Não pode ser um bullying ou alguma coisa que vai deixar a pessoa insatisfeita ou infeliz. Há alguns anos atrás, participei de um processo de investigação sobre uma situação de assédio numa instituição pública aqui no Brasil. Era um banco no qual a funcionária processou o seu gerente por assédio moral e o gestor disse que ele só estava valorizando ela. Qual era a situação? O gestor deu um chocolate para a funcionária, gente. Alguém vê algum problema de assédio em dar um chocolate para uma funcionária? Agora, de novo, vamos olhar para aspectos contextuais. O chocolate era um chocolate chamado talento da garota. E ele deu esse chocolate num contexto em público, diante de todos os funcionários da agência, e falando, olha, isso é o que falta em você. E deu uma barra de talento. Estão entendendo o problema? Para o gestor, ele falava que estava valorizando e que estava dando um chocolate para a funcionária. Mas se você leva em consideração a situação constrangedora, que é dar um chocolate chamado talento para uma pessoa em público, dizendo que aquilo que falta na pessoa, caracterizamos uma situação de assédio, tudo bem? Então, não é, às vezes, só a intenção do gestor, mas a maneira de fazer precisa ser feita de maneira bastante cuidadosa. Por isso que a forma da gente fazer, tanto a valorização, quanto a orientação, quanto essa transformação de estratégias em comportamento humano, quanto a lidar com problemas de desempenho, tem que ser feito de uma maneira muito adequada, para não criar problemas, mais problemas do que soluções.
Existe um gráfico que sintetiza muito do conhecimento que a gente tem no campo de gestão de desempenho, que eu acho que é bastante rico da gente examinar, antes da gente entrar especificamente no aspecto de lidar com problemas de desempenho e a relação disso com pandemia, que é uma curva que a gente consegue projetar em relação ao desempenho das pessoas no trabalho em relação ao tempo. Geralmente, nós podemos falar do desempenho entre aquilo que é o desejado, o desempenho máximo, o desempenho dito aceitável e o desempenho dito indesejável. Ou seja, em geral, quando a gente fala de desempenho humano no trabalho, nós temos uma curva, uma linha que corta esse gráfico, que é o mínimo requerido para você não ter problemas. Tá? Então, tem o ideal do desempenho, mas tem o mínimo que é que se eu fizer pelo menos isso, eu não vou criar problema. E o que a gente enxerga, o que a gente sabe sobre essa curva? Quando eu tenho um desempenho que vai muito aquém do mínimo requerido, um desempenho chamado de insatisfatório, isso geralmente, quando nós analisamos esse tipo de desempenho, tem a ver com o que a gente chamaria de uma gestão deficitária, ou inexistente, ou pouco atuante, ou que não está em interação com o trabalhador, e geralmente com falta de repertório do trabalhador, dele não saber muito bem o que fazer, quando fazer ou como fazer, ou falta de recursos para trabalhar. Às vezes a pessoa até sabe fazer, mas não tem condições de trabalho adequadas, ou inclusive ele tem que dar conta de outras atividades que o impedem de fazer aquilo que era esperado dele. Né? Atividades concorrentes. Eu tenho tanta coisa para fazer que fica difícil fazer isso aqui agora. Geralmente, na maior parte das vezes que a gente estuda desempenho insatisfatório, nós enxergamos padrões desse tipo. Chefe ausente, pessoa que não sabe o que fazer ou sem condições adequadas de trabalho. Outro dado, quando a gente observa um desempenho de trabalhadores muito próximo ao mínimo esperado do que ele tem que fazer, ou seja, ele faz a coisa para não ter problema, mas isso está longe de ser o desempenho chamado de desejável. Esse desempenho aceitável, em geral, vem junto com um discurso sobre o trabalho que é: eu faço o que eu tenho que fazer. Quando uma pessoa fala para a gente que faz o que tem que fazer, eu entendo que ela está fazendo as coisas para esquivar ou fugir de problemas. Ou seja, eu aprendo como é que eu trabalho para evitar problema com o meu chefe ou com a empresa na qual eu estou inserido, para simplesmente poder fazer outras coisas agora. Mas, em geral, a pessoa não gosta do que faz. O relato dela não é um relato de satisfação e tudo mais. E o mais interessante, isso tem a ver, geralmente, com quando a gente analisa o perfil do gestor em relação ao desempenho do tipo ter que fazer, é um gestor que ele lida muito com o erro do trabalhador. Ele só trabalha no campo gerencial direto com o trabalhador quando é para sinalizar o erro ou exigir que a pessoa mude ou coisas do tipo. Mas um gestor que pouco valoriza, um gestor que pouco incentiva, um gestor que está pouco junto para a pessoa lidar com seus desafios. Na psicologia a gente chama isso de reforço negativo. Né? A pessoa aprende a fugir e esquivar de problemas. Geralmente está associado a um gestor que é muito coercitivo, que lida muito com o erro e que pouco valoriza os acertos e as coisas boas que as pessoas fazem. Tudo bem? E temos um outro tipo de curva, que é o que a gente chama do desempenho engajado. E, em geral, quando você pergunta para a pessoa que tem um ótimo desempenho em algo sobre o seu trabalho, ela fala o quanto ela gosta daquilo, ela quer fazer aquilo. E, em geral, esse querer fazer tem muito a ver com ver sentido no que faz. O sentido do trabalho para essa pessoa, para ela é tão claro que ela se envolve nas coisas e ela gosta de fazer o que ela faz. E o mais curioso, quando a gente analisa o perfil do gestor relacionado a pessoas que têm desempenho desse tipo, é uma gestão que na literatura aparece como gestão efetiva, e que a gente lê isso como um gestor que valoriza o desempenho no trabalho. Um gestor que incentiva as pessoas a fazerem as coisas e que valoriza quando as pessoas fazem a coisa certa. Essas três curvas que vocês estão vendo, ela também se repete em outros contextos. Para quem é professor, já deve ter visto, por exemplo, que em disciplinas, se você pegar os alunos e distribuir em grupos, alguns alunos vão lá para nota 10, notas máximas nas disciplinas, muitos alunos ficam perto dos 5,75, que é o para passar, e alguns alunos fracassam, reprovam na disciplina. Da mesma maneira como no caso do trabalho, tem alunos que, em geral, se envolvem muito na disciplina e querem fazer a coisa e gostam daquilo, e alunos que aprendem a lidar com a disciplina para passar. Né? Ele faz o que tem que fazer para se virar na disciplina. Ou seja, o nosso comportamento, seja no trabalho, seja no estudo, é muito orientado por isso. E geralmente a gente descobre que quando a gente está envolvido
num desempenho engajado, a gente quer fazer as coisas, a gente vê sentido no que a gente faz e geralmente tem um gestor que me incentiva junto a isso. Ou um professor, no caso do aluno. A pessoa que faz o mínimo para evitar problema, em geral, ela faz só o que tem que fazer para evitar problemas e, em geral, a gestão associada a isso é muito focada no erro e não no incentivo do que as pessoas façam as coisas bem e na valorização de quando as pessoas fazem a coisa correta. Infelizmente, culturalmente, no Brasil e em alguns outros países, é uma marca muito forte de que gestores são muito coercitivos, nesse sentido de que eles sinalizam ou se importam muito com o erro e pouco valorizam o acerto. De novo, aquela história de que fazer a coisa certa é obrigação da pessoa, então não teria que incentivá-la. Do ponto de vista psicológico, gente, isso não existe. A gente precisa incentivar as pessoas a fazerem a coisa certa e a valorizar quando elas as fazem. Tudo bem? Fica tranquilo isso como representação? Tá? Vamos um pedacinho mais à frente. E só para destacar um aspecto que eu acho importante no serviço público. Essa diferença entre o ter que fazer e o querer fazer é o que a gente chama na literatura de esforço discricionário. E que no serviço público cria às vezes uma confusão, porque a gente costuma falar no serviço público que a gente não tem espaço para um esforço discricionário, ou seja, eu não posso fazer para além daquilo que está previsto na legislação. Não é isso? O servidor público faz o que é determinado por lei, eu não posso fazer além daquilo, porque eu posso criar problemas com isso. Mas este esforço discricionário que eu estou indicando aqui não tem a ver com isso. Ele tem a ver com fazer aquilo que é previsto no nosso trabalho, mais do que aquilo que é o mínimo necessário para evitar problemas, que é de fato fazer a coisa bem feita, né? Fazendo um grau de qualidade em que isso se torne algo que vai perpetuar ao longo do tempo sem dar problema para mim, para os outros, que vai operar em benefício dos demais servidores e da sociedade, coisas desse tipo. Então, este esforço discricionário aqui, ele é bem visto no serviço público, ele não é um problema, como às vezes o termo discricionário, com o uso no seu sentido mais do direito, pode vir trazer para a gente. Bom, tudo isso para indicar o quê? Muitas vezes, ou tipicamente, no campo administrativo, nos estudos que a gente faz, quando a gente pergunta para o gestor por que o seu trabalhador não fez a coisa certa ou fez algo que deu problema, as justificativas levam muito para a subjetividade do trabalhador, do tipo, ele não fez porque é preguiçoso, porque é desmotivado, porque não é comprometido, é insubordinado, é desatento, não zela pelo patrimônio, enfim, as pessoas atribuem rótulos para o trabalhador. Isso acontece da mesma forma no caso do ensino, quando se pergunta para o professor por que os alunos fracassam na sua disciplina. Porque ele não estudou, porque ele não é comprometido, porque ele não levou a sério, coisas do tipo. Né? A gente joga para dentro do trabalhador ou para dentro do estudante as causas únicas dos seus problemas de desempenho. E se a gente entender que os problemas de fato são esses, o que a gente pode fazer para mudar desempenho? Ignorar o problema, ou treinar a pessoa, ou transferir ela daquele lugar, ou dar um conselho para ela, ou disciplinar, punir, ou substituir a pessoa. Não tem muito o que fazer. Se você seguir essa perspectiva de que o problema é a pessoa, as nossas possibilidades de ação são muito pequenas. Agora, e nesse caso, parece que o problema são sempre os trabalhadores, né? É sempre eles que não querem fazer, que são desatentos, que não querem levar as coisas sérias e coisas do tipo. Agora, o que a literatura no campo da gestão de desempenho nos mostra? Que tipicamente as pessoas querem fazer um bom trabalho. Você não vê, de maneira geral, as pessoas dizendo assim, não quero fazer, não estou nem aí. Não é isso, as pessoas querem fazer um bom trabalho. Agora, como dois profissionais bastante conhecidos no campo administrativo e no campo da engenharia de produção e gerenciamento de processos, que é o Hummel e Bratt, que criaram, em grande parte, as representações de processos, organizações e coisas do tipo, num livro clássico eles dizem, olha, se você coloca um bom trabalhador, um bom executor, num sistema que está ruim, que está deficitário, quase sempre o sistema vai ganhar. Tá? Não adianta botar uma excelente pessoa num local em que está muito deficitário em termos de sistema de desempenho, que a tendência é que a pessoa não consiga fazer tudo que é previsto para ela. E aí, nesse sentido, aprender a olhar para o que a gente chama de sistema de desempenho é uma forma da gente aprender a ficar atento às variáveis que afetam o desempenho humano no trabalho. A gente para de rotular as pessoas, para de culpabilizar só as pessoas e olha para as variáveis que afetam a maneira pela qual as pessoas trabalham. E esse sistema de desempenho, ele versa tanto sobre variáveis que são, sim, do próprio indivíduo, mas principalmente sobre variáveis que são das condições de trabalho.
E por que isso é importante? Porque nos estudos que a gente faz sobre isso, a imensa maior parte dos resultados que a gente obtém é que as variáveis que mais afetam o desempenho, que explicam problemas de desempenho, estão mais nas variáveis organizacionais do que nas variáveis individuais. Tá? Eu vou mostrar agora uma sistematização para vocês disso, e daqui a pouquinho um instrumento, um checklist de como a gente poderia olhar esse raciocínio para a nossa vida prática. Essa representação aqui é proposta por esses autores, pelo Humer e Librati, é bastante clássica essa representação na área de gestão de desempenho. Basicamente, o que eles indicam? Para entender desempenho, eu tenho então as condições de entrada para fazer algo, o executor que faz alguma coisa, que produz algo e que produz certas consequências. E essas consequências lá voltam como feedback para a pessoa. Esse sisteminha de entrada, ação do executor, saída, consequências e feedbacks são as variáveis básicas que constituem o que a gente chama de um sistema de desempenho. E do que a gente está falando? Por exemplo, de entrada, a pessoa tem os recursos, os insumos para trabalhar, ela tem acesso às normas que regem o trabalho dela, ela sabe quais são suas atribuições, quais são os requisitos para aquele trabalho, ela domina as tecnologias importantes para aquele tipo de serviço. Aqui vamos agora falar um pouquinho de pandemia. A grande transformação que a gente viveu nesse momento foi menos sobre as normas que regem o nosso trabalho, menos sobre os insumos para poder trabalhar, e em grande parte foram sobre as tecnologias para viabilizar nosso trabalho. Né? Então, as dificuldades que muita gente teve no início de pandemia, agora isso tende a estar um pouco mais tranquilo, porque a gente já está há meses lidando com isso. Né? Aprender a usar o Assina UFSC, aprender a usar essas plataformas como Google Meet, Zoom, RPN, coisas do tipo, aprender a como fazer uma reunião, um trabalho que a gente fazia juntos, agora tem que fazer online, aprender a como lidar com o WhatsApp para que eu não fique trabalhando até de madrugada. Enfim, aprender a estabelecer limites para o trabalho entre essa relação que eu estou aqui dentro da minha casa, mas estou trabalhando. Então, essa mudança de contexto de trabalho e de tecnologia, a mudança foi dramática. E a gente não consegue fazer essa mudança de maneira tranquila se a gente não criar tempo para parar e discutir. Vou dar um exemplo. Dentro das mudanças que implicaram, vamos falar um pouco de ensino, tá? Para dar esse exemplo. Das mudanças que implicaram a pandemia para a educação, no mundo inteiro, as instituições universitárias lidaram com o que a gente passou aqui na UFSC também, temos passado essa mudança para o ensino remoto, né? Uma instituição que tem uma professora que admiro muito, que trabalha muito com educação online há tempos, e que é uma das pesquisadoras que, inclusive, influencia o que eu faço hoje no projeto Operando aqui na UFSC, uma das coisas que ela fez na universidade dela, eu achei simplesmente genial, que o que eles fizeram? Começou a pandemia, eles começaram a promover o que eles chamaram de happy hours da universidade. E o que eram os happy hours? Era um momento para colocar professores, servidores e estudantes conectados online para conversar, era para socializar. E junto a essa socialização, eles usavam 10 minutos para mostrar uma ferramenta online. Veja, eles não estavam em aula, mas eles começaram ainda em março a preparar as pessoas para lidar com esse universo que provavelmente seria online. Então vinham lá, olha, o tal do Google Meet, o tal do Google Zoom, sei lá o quê, num contexto muito tranquilo e ameno. Quando começou as aulas, teve menos dificuldade de adoção dessas tecnologias do que se eles não tivessem passado por isso. Ou seja, é uma capacitação tranquila num contexto com socialização. Então, o que se fez? Criou-se um caminho para começar um domínio melhor sobre as tecnologias online para viabilizar trabalho. Isso é um exemplo no caso de ensino. Outros aspectos, do ponto de vista agora de quem trabalha. Quais são os comportamentos, atitudes, habilidades, conhecimentos que as pessoas apresentam para fazer o que é preciso fazer. Neste caso em especial, para grande parte das coisas que os trabalhadores faziam, não mudou no contexto de pandemia. As atividades ou atribuições para muitas pessoas, ou para a maior parte delas, continuam do mesmo tipo. O que muda são essas variáveis mais de entrada. Ou seja, as pessoas em geral continuam com o mesmo repertório para fazer o que faziam, o problema agora é repertório em relação a essas tecnologias. Então, nesse sentido, capacitação em relação às novas tecnologias, novos recursos, foi fundamental nesse momento. Daqui a pouco eu vou falar mais de variáveis das pessoas também. Quanto à saída, as pessoas têm clareza sobre qual é o produto, qual é a especificação do trabalho que é esperado delas. Né? No trabalho tradicional, que a pessoa já estava acostumada, ela sabia o que ela tinha que entregar. E agora no online?
né, com essa mudança para esses novos sistemas? As pessoas têm clareza sobre o que é esperado como produto do trabalho delas? Esse é um problema que é aberto e para cada situação a gente precisaria fazer esse exame. Além disso, quando a pessoa faz o seu trabalho de maneira adequada ou inadequada, existem consequências alinhadas para valorizar o desempenho adequado e para sinalizar ou ajudar quando o desempenho é inadequado? Né? A pessoa é valorizada, reconhecida, tem acesso a novos desafios que para ela sejam gratificantes no seu trabalho por estar fazendo a coisa certa? Vou dar um exemplo caricato disso que não tem a ver com pandemia. Mas em muitas organizações, o trabalhador que se esforça, que apresenta aquele esforço discricionário de fazer a coisa bem feita, em vez dele ser reconhecido e valorizado, ele é punido com mais trabalho do mesmo tipo. Ou seja, você faz tão bem isso, podia fazer mais isso? Né? O que a pessoa está aprendendo nesse contexto? E quanto melhor eu faço, mais trabalho do mesmo tipo eu recebo. E se para aquela pessoa fazer isso não é uma coisa tão gratificante, talvez ela comece a não fazer tão bem, porque ela se sente mais punida do que valorizada por fazer a coisa certa. Ok? E esses feedbacks, a ideia é, essas consequências voltam para a pessoa de maneira clara? Ou seja, quando você entrega um produto do seu trabalho, fica claro para você o que está bom e o que pode ser aperfeiçoado? Isso chega no momento oportuno e de uma maneira legal para você? Tá? Porque você receber feedback de uma maneira, sei lá, que você se sente constrangido, de uma maneira pública que cria um contexto em que você fica um pouco intimidado, provavelmente não vai te ajudar. Né? Mas você de fato está recebendo instrução, orientação que te ajuda a trabalhar bem, a melhorar seus problemas de desempenho, coisas do tipo. Nesse sentido, essa representação, ela sistematiza um pouco algumas das variáveis mais centrais que versam sobre o que a gente chama de sistema de desempenho. Se a gente entender como elas funcionam, ajuda muito a gente melhorar aquilo que as pessoas fazem, ou seja, fazer uma melhor gestão de desempenho. Eu já vou voltar a falar de cada um desses tópicos, mas só para botar em contexto, essa ideia de que cada ação da pessoa tem todas essas variáveis, quando eu coloco isso agora como unidade de desempenho integrado com o desempenho de outras pessoas, isso forma o que a gente chama de um processo de trabalho. Né? Tem gente que faz uma coisa, que vai para outra, que vai para o outro, até ter uma entrega final, que é o resultado esperado lá do seu departamento, do seu setor, ou coisas do tipo. E tudo isso está inserido dentro da organização. Ou seja, concretizar o produto último, a missão da organização na sociedade, implica em ter processos bem alinhados, não é o foco discutir aqui hoje, estratégia e processo, mas que nesses processos, cada unidade do processo, ou seja, cada desempenho, a gente entenda por que as pessoas fazem ou deixam de fazer alguma coisa. Tudo bem? Então, o contexto todo é esse. A gente está falando de uma unidade bem específica que está lá onde as pessoas se comportam, o que as pessoas efetivamente fazem em relação às estratégias da organização. Do que a gente sabe na literatura sobre isso, nós não temos nenhuma razão, seja lógica, teórica, conceitual, empírica, para responsabilizar unicamente o trabalhador pelos seus problemas de desempenho. Pelo contrário, grande parte daquilo que funciona no campo de gestão de desempenho passa por a gente fazer mudanças nessas variáveis do sistema, melhorar as entradas, as especificações do que a pessoa tem que fazer, alinhar as consequências para que valorizem um bom comportamento e garantir que bons feedbacks operem sobre aquilo que as pessoas fazem. Isso costumeiramente produz melhores resultados nas intervenções feitas em tudo que é intervenção que se conhece sobre desempenho. Vamos tentar tornar isso bem prático agora, tá? Então, tudo até que agora foi contexto, agora indo do ponto de vista bem prático. Nesse sistema, como é que a gente poderia avaliar as coisas? Primeira pergunta que a gente poderia fazer: as pessoas têm um padrão de desempenho, ou seja, elas sabem o que é esperado delas, elas têm uma referência do que é o ideal? Vamos pegar um exemplo simples, redigir uma ata de reunião. A pessoa já viu que é um bom modelo de ata? Ela tem uma referência para guiar o seu trabalho? Precisa escrever uma normativa. A pessoa sabe escrever uma normativa? Tá? Ela tem uma boa referência do que é uma normativa completa, precisa, clara, coisas do tipo? As pessoas conhecem esses padrões, elas entendem esses padrões, e esses padrões são realizáveis, é viável fazer algo desse tipo no seu contexto de trabalho, que às vezes eu tenho um padrão, mas é utópico viabilizar fazer isso no meu contexto de trabalho. Aí também não vai adiantar. Então são pequenas perguntas que nos orientam para falar dessas saídas. Além disso, sobre entradas, a pessoa sabe quando ela tem que fazer alguma coisa? Ou seja, é claro no processo de trabalho o momento de fazer isso? Eu quero destacar isso porque, em especial no trabalho remoto, isso é extremamente importante.
No trabalho, no dia a dia, às vezes, sentando próximo aos colegas, o momento de fazer algo é rapidamente sinalizado pelo meu colega. Mas agora eu estou em casa, cercado aqui pelas minhas coisas, longe dos meus colegas, como é que eu sei que agora é o momento oportuno para fazer isso? Eu preciso garantir essa relação entre trabalhadores, de que um trabalhador sinalize para o outro o momento adequado de se fazer algo. Então, essa comunicação ela tem que ser muito garantida pelos meios e tecnologias que nós temos hoje disponível. Outra coisa, fazer essa tarefa pode ser feito agora, sem estar sendo interferida por outras tarefas. Imagine, por exemplo, você chegar com uma demanda para alguém que trabalha na secretaria de um curso, uma demanda que tem que ser feita no período de semana de matrículas presencial. Aqueles alunos para tudo quanto é lado, e você querendo que a pessoa faça uma coisa rápida, mas tem várias pessoas demandando outros serviços naquele momento. Provavelmente isso vai criar problema, né? Outra coisa, o fluxo de trabalho, ele está bem alinhado? Nós temos um problema que é histórico nas organizações, que é um mau desenho de processos. Muitas vezes não é muito claro por que fazer algo num dado momento, e se a gente voltasse atrás um pouquinho e remapeasse ou reorganizasse fluxos de trabalho, os desempenhos das pessoas ocorreriam de uma maneira muito mais natural. E por fim, a pessoa tem recurso adequado para fazer aquilo, né? Tempo, instrumento, informação, tecnologia e aí por diante. Então, minimamente, garantir a conectividade, né, para as pessoas terem acesso, por exemplo, estarem aqui, participarem dessa atividade, é fundamental que todos vocês tenham boa internet em casa. Felizmente, a chuva hoje não está tão intensa, mas vocês sabem que, eventualmente, a depender do clima, talvez tivéssemos que cancelar essa atividade por não ter condição da gente estar numa interação síncrona nesse momento. Não é isso? Então, será que o pacote de dados do servidor viabiliza fazer certos tipos de coisa que são importantes para a sua rotina? Então, tudo isso teria que ser bem avaliado. Além disso, consequências do comportamento das pessoas num bom desempenho. Elas estão alinhadas para encorajar, de fato, um bom desempenho? A incentivar que as pessoas façam o que precisa ser feito? Essas consequências são significativas para o trabalhador? E note o seguinte, na iniciativa privada, quando se fala em consequência, as pessoas pensam muito em bonificação, remuneração variável, coisa do tipo. Mas não é disso que a gente está falando. As consequências mais importantes para um trabalhador versam sobre aquilo que naturalmente é produzido pelo trabalho, ou seja, se ele vê a função do seu trabalho, em geral, isso já é algo muito gratificante. Quando você faz uma coisa que você não vê o desdobramento, a implicação prática disso sobre a vida dos outros, por que eu estou fazendo isso? Então, garantir que as pessoas entrem em contato com a função, com a importância ou o valor do seu trabalho, costumeiramente é a consequência mais importante. E depois disso, a valorização social. Ver que seu gestor, que seus colegas estão vendo o que você está fazendo e valorizando você por fazer a coisa certa. Tudo bem? Isso é de extrema importância. Além disso, essas consequências têm sido oportunas, vêm no momento adequado para as pessoas? É outra pergunta que precisa ser feita. E os feedbacks que vêm junto com essas consequências, as pessoas recebem informação sobre se ela trabalhou bem ou não. Muitas vezes a pessoa faz a coisa, o gestor às vezes não gosta, mas não fala nada, né? Não orienta, não valoriza o que está certo, não dá nenhum tipo de retorno para aquilo que as pessoas fazem. E também não adianta ser feedbacks genéricos, do tipo, gostei. Gostei é um elogio, não é um feedback, né? Olha, aquilo que você fez de tal e tal maneira ajudou nisso, 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 e isso implicou em tal e tal coisa. Essa descrição ajuda a pessoa a entrar em contato com as consequências do seu ato. E por isso é tão importante. E quanto ao executor, algumas variáveis que envolvem. A pessoa tem o conhecimento para poder fazer isso, ela sabe por que isso é tão importante, ela está em condição física, mental e emocional de fazer as coisas, né? Vamos olhar um pouco para esse panorama e pensar um pouco no contexto de pandemia, de trás para frente. Primeiro, as pessoas que estão trabalhando conosco, em que condição elas estão hoje? Infelizmente, a gente está numa pandemia, muita gente com problemas sérios em casa, lidando com parentes, às vezes consigo, ou com filho, pais e coisas do tipo, em situação de saúde bastante precária. A pessoa está em condição de fazer aquilo que é demandado para aquele momento? Né? Aqui em casa, eu convivo com minha esposa e uma criança de 3 anos. Minha esposa também trabalha, ela também estuda, e a gente tem que fazer o revezamento de trabalho com uma criança que não sai de casa. Em alguns momentos, é muito difícil para mim viabilizar certos tipos de coisa. Hoje eu só estou podendo estar aqui com vocês porque minha esposa está me cobrindo, cuidando da nossa filha. Senão, eu não poderia estar aqui nesse momento. E mães solteiras?
pais solteiros, tá? Que condições estão neste momento para fazer certos tipos de atividade síncronas. Então, olhar para essa capacidade individual, que não é só saber fazer, mas estar em condição de poder se engajar nisso neste momento. E aí até uma questão de respeito bastante importante, que é a gente olhar para as limitações que todos nós estamos tendo nesse momento, com certeza. Em relação a feedbacks, o quanto esse distanciamento físico entre pessoas dificulta para que a gente valorize nossos colegas. Porque isso às vezes acontecia no cafezinho, não é? A gente chega lá, conversar com as pessoas, essa relação humana que a gente tinha no trabalho, ela está um pouco esvaziada. E que contexto a gente está criando para manter esses feedbacks? Então, um problema sério hoje é essa diminuição de feedback sobre aquilo que as pessoas fazem. Nesse sentido, garantir que a gente está valorizando, incentivando, falando para as pessoas das coisas boas que elas estão fazendo, isso tem que ser levado muito a sério para quem está em cargo de gestão. Né? Garantir que esses feedbacks cheguem para as pessoas. Porque, em geral, a gente faz o que precisa ser feito, e nesses fluxos loucos das tecnologias, as coisas vão para frente, e muitas vezes a gente não dá esse retorno para as pessoas. E isso, gente, é o que nos torna muito humanos, né? A gente precisa desse retorno. É muito legal poder ver o quanto as pessoas, de fato, se importam em relação às coisas que a gente tem feito. Da mesma maneira, para as consequências em relação com o feedback, quanto às especificações, se mudou para o contexto online, precisamos tornar isso claro, e, em especial, as interferências na tarefa, é o quanto as pessoas, de fato, sabem que é momento para fazer, se isso chega para a pessoa como informação, se a pessoa está com outras sobrecargas naquele momento e por diante. Ou seja, essa lógica de olhar para o sistema de desempenho, ela tira aquela coisa de atribuir para uma mente do sujeito a causa dos seus problemas de desempenho, mas a gente olha para aspectos organizacionais em relação ao trabalho que, inclusive, nós temos mais possibilidade de gerir. Se a pessoa está sobrecarregada, nós temos mais o que fazer. Se a pessoa não está em condição naquele momento de fazer algo, nós temos o que fazer. Se está faltando feedback, a gente tem o que fazer. Né? Nós temos mais possibilidades se a gente entende isso dessa maneira. Em relação a cada uma dessas instâncias, o que são encaminhamentos ou atribuições do gestor? Muitas vezes, criar melhores modelos de trabalho, tornar mais claro, reestruturar um processo de trabalho e garantir que o início do trabalho seja mais lógico, garantir que a pessoa esteja obtendo consequências mais gratificantes para um bom desempenho, garantir que o feedback chega para ela, treinar a pessoa, adaptar a pessoa para o contexto de trabalho, mudar o trabalho, ajudar a desenvolver repertório, ou inclusive mudar as atividades que uma pessoa realiza num dado momento. Tá? Talvez nesse contexto algumas pessoas não estejam dando conta dos seus afazeres nessa nova configuração. E não é um problema que é só culpa da pessoa, né? O mundo é outro, e a gente precisa olhar com bastante atenção para isso nesse momento. Tudo isso aqui, enfim, é uma exemplificação de variáveis a gente olhar, é um mapa da mina para pensar o gerenciamento de desempenho. Exemplos do dia a dia. Eu queria só mostrar um caso para vocês, num contexto fora da universidade, que eu acho que é muito rico para olhar para isso. Eu, antes de vir para a UFSC, eu trabalhava com consultoria para organizações e coisas do tipo, e teve um caso que marcou a minha vida profundamente, que foi uma grande indústria no estado de Minas Gerais, na qual a gente foi começar um trabalho gerencial com 32 gestores dessa organização, e todo mundo na expectativa esperando o presidente da empresa chegar. E aí aquela cena de filme, gente, pousa helicóptero, desce o cara num terno Giorgio Armani perfeitamente cortado, seguranças, o cara vem andando. Eu nunca tinha visto aquilo, cena de filme mesmo. Entra o presidente dessa multinacional na sala de treinamento, e aí ele começa a fazer uma fala bastante importante e significativa para mim, que é: aqui na nossa empresa, o mais importante é segurança, depois a qualidade, depois a produtividade. É isso que ele fala. Que o mantra na empresa é segurança, qualidade e produtividade nesta ordem. E aí ele continua a fala: mas nosso trabalhador é como um Homer Simpson que não entende nada, e na cabeça deles, eles só entendem que tem que trabalhar com produtividade. Nesse momento, esse presidente pega a cabeça de um diretor da empresa, começa a chacoalhar na frente dos demais e diz: vocês têm que enfiar na cabeça do trabalhador que a segurança é em primeiro lugar. Eu, olhando para aquilo naquela sala, a primeira coisa, eu falei: olha o risco desse cara quebrar o pescoço de um diretor aqui ao vivo falando de segurança no trabalho. E quando eu uso uma frase desse tipo, eu já sei que há uma certa distância entre o discurso falado e aquilo que acontece na empresa. Porque se eu entendo que o desempenho ele é afetado por um sistema de desempenho, se você me diz que a segurança está em primeiro lugar, mas as pessoas só se preocupam com produtividade, eu já sei de antemão que o sistema de desempenho
opera em benefício da produtividade e não da segurança. Quando eu terminou a falar desse presidente, ele foi embora e eu fiquei lá com os diretores. Tocado com a situação ainda, meu trabalho não tinha nada a ver com aquilo, mas eu não consegui ficar quieto e eu perguntei para eles para fazer um exame sobre o que tinha acabado de acontecer. E eu perguntei para esses diretores, pessoal, só para eu entender a fala do presidente, que eu achei muito importante, quando ele fala que as pessoas não entendem que a produtividade que a segurança tem em primeiro lugar, só me diga uma coisa, quando o trabalhador na indústria de vocês trabalha com boa ou má produtividade, como é que ele fica sabendo se ele está indo bem ou está indo mal? E aí eles me descrevem tudo isso aqui, ó. A máquina no pátio industrial sinaliza por minuto a produção do que eles faziam lá, tem um controle direto do supervisor da linha de produção que está acompanhando e monitorando a produtividade. Eles têm uma remuneração variável que é atrelada a metas de desempenho, então se a produção estiver alta, ele vai ganhar mais no fim do mês. A própria equipe na linha de produção, se você começa a produzir menos, começa a te cobrar, porque você afeta a remuneração variável do seu colega. E, além disso, tem um mural da linha de produção que mostra os indicadores diários se eles estão ou não atingindo a meta da produtividade para a remuneração variável. Genial como sistema administrativo, não é? E aí eu fiz a segunda pergunta. E quando eles trabalham com boa qualidade, como é que eles sabem? Demorou. Eles chegaram numa resposta que foi, olha, tem um relatório semanal sobre a taxa de refúgio de produção, que é o que é perdido, que não passa na inspeção de qualidade, sei lá o quê. Relatório é semanal. Eu falei, isso vai para o trabalhador? Eles falaram, não, vai para o supervisor, e se o supervisor quiser, ele fala com as pessoas lá, vê o que está acontecendo. Eu falei, tá bom. E a outra, e quando eles trabalham com segurança, como é que eles sabem se eles estão indo bem ou não? Demorou muito para ver resposta sobre isso, mas uma hora chegou lá que tem uma visita esporádica do técnico de segurança. Tudo bem? E aí, eu olhando para tudo isso, aí volta a pergunta, olha, e vocês estão me dizendo que todo o sistema administrativo, controles gerenciais, tem tudo isso para produtividade, só isso para qualidade, só isso para segurança, e vocês realmente acham que é um problema de consciência do trabalhador? Ou existe um desalinhamento entre discurso e o que vocês fazem como gerenciamento aqui dentro? Ou seja, se vocês querem incentivar um desempenho mais seguro, me desculpe, os controles gerenciais têm que ser outros. Você não pode ter uma indústria toda orientada para a produtividade e usando o discurso que é segurança em primeiro lugar. O problema tem a ver com a maneira como a gente está entendendo a gestão de desempenho aqui dentro. Eu não sei se esse exemplo ajuda a ilustrar um pouco isso, mas a ideia é, eu estou culpando o trabalhador porque ele não entende que a segurança está em primeiro lugar. Mas eu queria um sistema que não está nem aí para a segurança muitas vezes. E isso é realidade em muitas organizações, em muitas indústrias, em muitas universidades, em organizações de qualquer tipo, né? Serviço público, privado, terceiro setor e coisas do tipo. Bom, exemplificamos um pouco a lógica. Para finalizar a fala e a gente começar a debater, existe um instrumento criado por um pesquisador chamado PDCHS, que é um checklist para diagnóstico de performance. Esse checklist foi criado inicialmente para o contexto industrial, e em 2013 foi criado uma versão para o contexto fora do mundo industrial, para a área de prestação de serviços, vamos chamar assim. Em 2016 foi traduzido pela psicóloga Glauci Rocha para português. Ele não é um instrumento de avaliação psicológica, gente, ele é um checklist para você fazer uma verificação de itens sobre desempenho. E ele costuma ser muito útil para gestores, porque justamente orienta essa lógica de quando eu estou lidando com um problema de desempenho, de olhar para as variáveis que afetam esse desempenho, e não simplesmente responsabilizar o trabalhador. Como é que funciona isso? Ele simplifica aquele raciocínio, aquele mapa que eu mostrei para vocês do Rumler-Bratt, trabalhando com 4 categorias de análise, que é olhar o quanto a pessoa foi treinada e sabe que precisa ser feito, o quanto está claro para ela o que precisa ser feito e que está devidamente sinalizado para ela que é a hora de fazer, o quanto ela tem recursos materiais e processos de trabalho que ajudam ela a trabalhar, e o quanto as consequências desse desempenho, de fato, maximizam a chance dela se envolver no trabalho, e o quanto outras atividades de trabalho estão afetando negativamente a chance de você fazer a coisa certa. Então, são 4 domínios. Como que usa esse instrumento? Primeiro, eu identifico um problema de desempenho. Fulano não está fazendo X coisa, ou tal coisa está sendo feito com muito erro, ou tal coisa o padrão de qualidade é baixo. O gestor pega esse checklist e responde cada um dos itens. Alguns itens não dá para responder de cabeça, eu tenho que observar a pessoa trabalhando, ver de fato ela realizando o trabalho. Se algum item do checklist, a resposta for negativa, você já tem um problema para lidar. Ou seja, se você identificou, a pessoa não foi treinada para a função, precisa de treinamento.
A pessoa não sabe quando é para fazer. Precisa começar agora a ter um sistema melhor para orientar quando fazer, e aí por diante. E sugere-se que a gente registre dados, né? Faça esse checklist antes e depois de se lidar com o problema para avaliar se de fato alguma coisa mudou. Esse checklist, se vocês aqui no Google Meet clicarem no nome da atividade ali, gestor aniversário e seu papel no gerenciamento, aparece um link para o checklist PDCHS. E vocês podem fazer download desse instrumento que eu vou mostrar aqui agora para vocês, tá? Então ele vai ficar disponível, está aberto para uso, não tem problema nenhum fazer uso desse material. Eu não vou ler todos os itens, porque as categorias acho que é o mais importante de entender, mas a ideia desse instrumento é um instrumento muito simples, de 2 páginas. Você coloca lá o nome do trabalhador, do servidor, qual é o problema que você está identificando, e vem perguntas. A pessoa já recebeu o treinamento para essa tarefa? Sim ou não? Tá? O importante está mais aqui. Se a resposta for não, ela tem que ser treinada. A pessoa sabe descrever a tarefa e quando ela tem que ser realizada? Sim ou não? Se a resposta for não, vamos ter que trabalhar nisso. Tem evidência que a pessoa já fez isso com sucesso no passado? Ou seja, você já viu ela fazer alguma vez de maneira correta? Porque se a resposta for não, eu vou ter que ajudar essa pessoa a aprender isso. E aí por diante. Segundo eixo, esclarecimento de tarefa. A pessoa foi informada que se espera que ela faça isso? Ela sabe o que é esperado dela? Não. Pronto, tá lá teu problema que você tem que fazer. A pessoa sabe descrever o porquê fazer essa tarefa? Ela vê o sentido nessa ação? Não. Então tem que discutir qual é a função, por que isso é importante. E aí por diante. Quanto a recursos, tem número suficiente da pessoa para poder fazer isso? Vamos pensar que é uma tarefa muito desgastante, de muitas horas. Tem gente suficiente para poder fazer isso? Não. Vamos ter que manejar a equipe. Tem material necessário para poder fazer isso? Se a resposta for não, vamos ter que dispor material. A tarefa pode ser concluída antes de se completar outras tarefas, ou seja, tem outras tarefas te impedindo de fazer isso? Né? Se tiver outras tarefas, você vai ter que olhar para isso. E aí por diante. E a última etapa, que é a consequência para o desempenho. A pessoa está tendo algum tipo de monitoramento, acompanhamento? Sim. Se não tiver, a gente tem que acompanhar para poder valorizar que a pessoa está fazendo a coisa certa. A pessoa está recebendo feedback? Sim ou não? Se não, tem que passar a dar feedback. A pessoa vê os efeitos da tarefa executada com qualidade, ou seja, se ela faz bem, ela enxerga o quanto isso beneficia os outros? Se a resposta for não, nós temos que ajudar a pessoa a entender o sentido desse trabalho. E aí por diante. Tudo bem? E ao final desse instrumento, ele tem basicamente indicação. Se o problema é na área de treinamento, tem que treinar a pessoa, ou mudar a seleção do pessoal para compor a equipe. Se for esclarecimento de tarefa, melhorar a sinalização, a indicação de quando é momento para fazer. Se falta recurso, dispor recurso. Se falta consequências, garantir o feedback, monitoramento do gestor e coisas do tipo. Tudo bem, gente? Eu não vou ler cada um dos itens, porque o instrumento ele é feito para ser autoexplicativo. Mas é uma espécie de um roteiro que viabiliza a gente entender as variáveis que afetam, então, o sistema de desempenho, para a gente não culpabilizar só o trabalhador em relação àquilo que ele faz. Só para vocês terem ideia, em relação no treinamento que a gente fez no Espírito Santo, no TRE, a gente ensinou as pessoas a trabalharem com isso, e eles fizeram vários exercícios práticos de lidar com problemas de desempenho. Nesse contexto lá, nós temos, o que a gente observou? Que as pessoas foram capazes de melhorar a maneira de descrever os problemas de desempenho, ou seja, antes tinha muita coisa, as pessoas são preguiçosas, essa coisa dos rótulos em especial, conseguiram identificar melhor por que ocorrem os problemas de desempenho e conseguiram propor intervenções mais qualificadas para lidar com o desempenho. E esse treinamento lá terminava com eles lidando na prática, fazendo intervenções com base em tudo isso. Dos gestores que fizeram o treinamento, 15 deles conseguiram produzir mudanças significativas sobre os problemas que ocorriam. Então, tinha um gestor lá, por exemplo, que dava problema na atualização das máquinas, dos computadores, dos tribunais, porque a atualização não era feita com softwares na versão correta, sei lá o quê. Ele descobriu que era um problema de falta de clareza de quando tem que ser feito, não tinha um prazo estimado, e que não tinha um processo claro de como fazer isso. Então, eles definiram que eles faziam a verificação da atualização do software em Brasília, em tal dia e tal dia, fazer a atualização da imagem de todas as máquinas. Resolveram o problema em 1 semana. Tá? Parece mágica quando a gente faz isso. E era um problema que tirava o sono do gestor, da quantidade de reclamação, coisa do tipo. 2 dos gestores tiveram só o compromisso das pessoas de produzirem mudanças, mas não se viu compromisso, não se viu mudanças efetivas, e 2 não conseguiram fazer intervenções sobre os problemas que eles queriam nesse contexto. Então o treinamento foi considerado lá como grande sucesso porque justamente as pessoas conseguiram
lidar com essa lógica de promover o desempenho das pessoas no contexto de trabalho. Em última instância, assim, aprender a lidar com esse recurso, com esses entendimentos, implica em a gente fazer. Aqui foi uma espécie de apresentação, talvez provocação, para olhar para esse recurso, para esses instrumentos, pensar no sistema de desempenho, mas aprender a lidar com isso certamente é pegar e tentar fazer, né? E aí, nesse sentido, eu me coloco à disposição, tanto agora para o debate, quanto posteriormente, quem quiser conversar sobre, se tiver dúvidas sobre instrumento e tudo mais, eu me coloco à inteira disposição para ajudá-los no que for preciso, para que vocês possam se apropriar desse conhecimento, para que se torne um recurso útil para o dia a dia de vocês no trabalho, tá bom? O meu e-mail é meu nome, elder.gusso@ufsc.br, e era isso que eu tinha preparado para a gente ter essa fala inicial e podemos conversar um pouco sobre esses desafios da gestão de desempenho nesse período de pandemia. Espero ter sido proveitoso para todos, que tenhamos um bom debate agora. Obrigado.